a Raquel Sherazade. Raquel, bem-vinda. Você é uma paraibana que nunca foge do debate, você não arrega. Hoje você está no site Metrópolis, você foi demitida ano passado do SBT, onde era a principal âncora, a âncora do principal jornal. Você, sobre o processo, não pode falar, nós não vamos tocar nesse assunto, mas eu pergunto, qual o assunto no Brasil hoje que obriga você a pensar duas vezes antes de falar? Todos, Lucas. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no Manhattan Connection. Ao lado, não ao lado, mas assim, na presença de vocês aí, na presença do Caio, meu colega de Jovem Pan, nós trabalhamos juntos. Na época, em 2015, eu apresentava o Jornal da Manhã e o Caio trazia as notícias internacionais para a gente em tempo real. Então, é um prazer reencontrar vocês. Obrigado. E conhecer o Brian também, Felipe, prazer estar aqui. Hoje, Lucas, qualquer assunto é difícil de tratar, né? Nós somos demonizados, né, pela opinião. E nós vivemos da opinião, né? Nós analisamos os fatos, nós vivemos da opinião, não vivemos de torcida, mas, assim, infelizmente, a opinião política, ela é confundida, muitas vezes, com um discurso de ódio, que não existe. O jornalista está ali para informar e não para militar em favor de A, B ou C. Isso a gente fala dos jornalistas de verdade, com J maiúsculo, né? Porque tem de tudo na nossa profissão. Hoje, na nossa profissão, tem mais de tudo do que jornalista com J maiúsculo. Agora, o Caio, você trabalhou com a Raquel e ela te perguntava, você respondia. Hoje, você vai perguntar e ela vai te responder. Minha vingança, não é vingança. Raquel, tudo bem, é o seguinte... Pega leve, eu estou aqui diante de Caio Blinder e Lucas Mendes. Eu já estou tremendo aqui. Vou falar bobagem aqui. O Lucas disse que você não arrega, já está arregando, não pode arregar. Raquel, é o seguinte, você é uma pessoa conservadora, você é evangélica. Eu queria saber qual é a sua mensagem para o movimento evangélico do Brasil, que, como no caso dos Estados Unidos, dos evangélicos, seguem dois líderes, o Trump e o Bolsonaro, que não são exatamente paladinos dos melhores valores, são pessoas, inclusive, pessoalmente cruéis e desumanas. Qual a mensagem, a tua comunicação para esse setor? Como você explica que eles seguem tão apegados a esses dois líderes? Deixa eu primeiro chamar o feito à ordem, como se diz na linguagem jurídica, no jargão jurídico. É que, assim, eu sou filha de evangélicos, eu sou de família evangélica já há várias gerações e, de fato, eu fui batizada numa igreja evangélica. Hoje eu não me considero mais uma pessoa evangélica. E, por ser evangélica, e como todo religioso, ele é um conservador, porque a religião, ela parte do conservadorismo. Hoje eu não me considero uma pessoa nem conservadora, nem evangélica. Mas, analisando essa questão da influência política junto à religião, sempre foi uma mistura muito perigosa, né? Uma aproximação, para mim, sempre foi muito perigosa, né? Da religião, da fé com a política. A política não é fé, o Estado tem que ser separado, muito embora aqui no Brasil a gente esteja mesclando muito as coisas, a gente tem uma participação de grupos evangélicos, de grupos religiosos no parlamento, principalmente, o que eu acho muito perigoso, né? Essa proximidade. Mas, tentando responder aí o teu questionamento, é uma discussão muito profunda essa, mas eu acho assim que o discurso dos líderes políticos de orientação religiosa, ele difere completamente da pregação do líder máximo do cristianismo, que é o Jesus Cristo. Eu conheço a Bíblia, eu costumo dizer, eu conheço a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Em nenhum momento a gente vê um Cristo revoltoso, um Cristo armamentista, um Cristo
que chama as pessoas ao ódio e à guerra. Então, assim, é um discurso que acaba arrebatando aqueles que nem conhecem a própria religião, que nem conhecem o líder máximo e a inspiração máxima de sua religião, no caso do cristianismo, que é Jesus Cristo. Então, é preciso conhecer um pouco mais da Bíblia ou conhecer um pouco mais o funcionamento da política para saber que essas duas coisas não podem caminhar juntas, não devem caminhar juntas para o bem de todos, religiosos ou não. Muito boa. Brian, você conhecia a Raquel? Conheço o trabalho da Raquel. Oi, Raquel, tudo bem? Veja, Raquel, eu faço questão de acompanhar a telenovela brasileira, mas eu, às vezes, também posso perder um ou dois capítulos. E não fica claro para mim, porque você, por um lado, você fica conhecida como a musa da direita brasileira, mas, por outro lado, vejo que você é alvo dos bolsonaristas nas redes e em outros lugares. Qual é a origem dessa disputa e como está a situação hoje? Ela leva pau da esquerda, do PT também. Ela apanha dos dois lados. Olha, eu já fui... Eu apoio de todos os lados, porque, na verdade, as pessoas, talvez elas esperem do jornalista o eco de das suas próprias certezas, talvez, bom, eu só ecoo o que eu penso. Na época dos governos petistas, eu tinha minhas críticas aos governos petistas, é claro, eu acompanhei os dois governos, ou um governo e meio, da Dilma Rousseff, e, obviamente, ela era alvo das minhas análises políticas, das minhas críticas políticas, assim como o Temer foi alvo, o Bolsonaro hoje é alvo. Bem, quem está com a caneta na mão, obviamente, é o principal alvo das críticas do jornalismo político. Bem, na época eu fazia críticas ao PT, fui alçada a essa condição de musa do conservadorismo. Logo em seguida, eu fiz críticas também, ainda durante a campanha, a eleição do Bolsonaro, bem antes da campanha, já fazia críticas também ao Bolsonaro, daí me tornei comunista, né? Recentemente fiz uma crítica que eu juntei Rodrigo Constantino com Jean Willis, e aí eu virei novamente a fascista, nazista, enfim, eu não sei o que eu sou, né? Eu sei o que eu sou, as pessoas aqui não sabem o que eu sou, não sabem se eu sou direita, esquerda, nazista, comunista, ninguém sabe. E eu acho isso ótimo, que ninguém saiba. Jornalista, analista político não precisa ter ideologia, nem pode deixar... colocar na frente a sua ideologia, né? Tem que tirar todas essas lentes e tentar enxergar a realidade nua e crua e trazer para a população. Gostem ou não da minha opinião, ela é essa, pelo menos ela é sincera, né? Essa sou eu. Aqui é o nosso o cronômetro aqui, dá 11 segundos. Você tem resposta só para uma palavra. Você prefere apanhar da esquerda ou da direita? Ixi, Lucas Mendes. Do seu lado, olha, masoquista. É difícil. Ambos, os extremos, eu não estou falando aqui nem da direita racional, nem da esquerda democrática, mas os extremos, eles são muito parecidos, eles são quase uníssonos. O modo de ataque, a covardia é a mesma, sabe? A cegueira ideológica é a mesma, o ódio é o mesmo, então eu não sei diferenciar a extrema-direita da extrema-esquerda, depende de quem tem o poder nas mãos. Sempre quem tem o poder nas mãos é sempre mais cruel, né? Pode mais quem tem a caneta na mão. Então, se a extrema-esquerda está no poder, é a crítica dela que vai ser a mais contumaz. Se é a extrema-direita, é ela que vai castigar mais. Mas são muito parecidas, são iguais, eu diria. A extrema-esquerda e a extrema-direita coloca tudo num balaio só, é a mesma coisa. Não, é porque eu tenho que chamar o Felipe, mas o Felipe faz as pesquisas dele muito bem feitas e o tempo é curto, então nós vamos voltar, Felipe, com a sua pesquisa para você ter tempo de explicar e voltamos com a Raquel e também, daqui a pouco, com o deputado Felipe Rigoni. Construir a presença.
Estamos de volta com nossa convidada jornalista Raquel Sherazade e o nosso Felipe Nunes, um pesquisador, professor da UFMG, que pesquisou sobre a Raquel. O que você descobriu sobre a Raquel, Felipe? Daqui a pouco nós vamos ter conosco o deputado Felipe Rigoni. O que você descobriu sobre a Raquel? Lucas, ela estava dizendo ali que ninguém sabe o que ela é, eu sei. A Raquel, além de ser jornalista, é influenciadora digital. Por que eu estou dizendo isso? No ranking de popularidade digital que a Quest calcula, para os jornalistas, a gente hoje trabalha com 50 nomes, a Raquel é top 5, ela está na 5ª posição nesse ranking, está ali pertinho do Augusto Nunes e da Andréa Sadi, outros jornalistas também muito influentes. Raquel, um prazer falar com você, estar aqui batendo esse papo. Como dizia o tio do Homem-Aranha, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Então eu queria entender como é que a Raquel usa esse poder todo num cenário como esse, em que você tem tanta polarização, como você estava dizendo. Como é que funciona o trabalho de gestão, de manutenção das suas redes? Você se arrepende, às vezes, do que fala e apaga alguma coisa? Essa influência te limita, de certa maneira, a expressar algum ponto de vista? Como é que é essa vida digital dessa influenciadora top 5? Felipe, obrigada pelos adjetivos aí. Olha, fiquei surpresa com essa pesquisa, com a sua pesquisa aí, que me colocou aí próxima aí a Andréa Sadi, o Reinaldo Azevedo, jornalistas por quem eu tenho uma admiração tremenda. E olha, eu não tenho nenhum administrador, ninguém administra as minhas redes, ninguém me diz o que falar, eu falo quando eu quero, o que eu quero. Eu não escolho temas para falar, é algo que me toca, algo que eu acho engraçado. Eu uso muito do humor, do sarcasmo, da ironia, porque eu sou assim, né, na vida real. Mas, obviamente, a gente não pode falar de tudo, né? Eu lembro que uma das últimos tweets que eu fiz, assim, que mexeu muito com a rede, é que eu fiz uma comparação entre o Rodrigo Constantino, jornalista que representa aí o pensamento do atual governo, da direita, e o Jean Willis, aquele deputado ex-Big Brother aí, que ficou famoso pela participação no programa e que acabou fugindo aí. Ambos moram fora do Brasil e se acham no direito de vir meter o bedelho e falar como é que deve ser, como não deve ser, do alto de seus camarotes, né? O Jean Willis, por exemplo, tinha um mandato eletivo, foi escolhido e deixou o eleitor na mão, foi embora com medo do Bolsonaro, mas estamos todos nós aqui, né? Com medo, sem medo, com ameaça de morte, sem ameaça de morte, com mandato, sem mandato. Estamos todos aqui enfrentando esse governo que eu acho que ele ajudou aí a eleger. Quando eu falei isso, a extrema esquerda, né, ficou louca, passou a me atacar, mas faz parte do jogo, né? Eu acho que os extremos, eles se alimentam, né? Eles precisam um do outro. Quem seria Jair Bolsonaro se não fosse o palco que o Jean Willis lhe forneceu, aquela cusparada, não só a cusparada, mas todos os embates que eles tinham, e quem seria também Jean Willis se não fossem os ataques de Jair Bolsonaro. Então, eu acho que ambos se alimentam, o ódio se alimenta do ódio, né? Então, eu fiz esse Twitter aí, e fiz esse tweet, essa postagem, mexeu bastante com as redes, muita gente não gostou, muita gente gostou, mas eu não estou na rede, eu não estou no jornalismo para agradar, para ser, né, para falar o que esperam que eu fale. Eu vou muito na intuição, viu, Felipe? Eu vou muito na minha intuição. É o que eu quero falar na hora. O Ciro Gomes me mandou o Ciro me mandou uma mensagem e falou que eu era muito corajosa, porque num tweet só eu tinha desagradado a turma do Constantino e a turma do Jean Willis, que era preciso muita coragem para num tweet só eu atacar os dois. Obrigada, Ciro, um abraço. Eu dizia para... Agora nós vamos trazer o deputado Felipe Rigoni. Felipe foi aluno do Eduardo Mufarrege,
no Renova Brasil. O Edu hoje não pode estar conosco, ele está dando uma aula na Califórnia. Deputado, você é capixaba, estudou em 2 universidades excepcionais, engenheiro de produção pela Universidade Federal de Ouro Preto e mestre em políticas públicas pela Oxford, na Inglaterra. E você é o primeiro cego na Câmara Federal. Agora, deputado, aqui a gente dá a opção, você prefere ser tratado formalmente como deputado ou a gente costuma tratar também pelo primeiro nome? Qual a sua preferência? Me chama por Felipe, por favor. O Felipe, você... Um prazer enorme estar aqui com vocês e é Felipe mesmo. O prazer é nosso. Você é do Partido Socialista. Que socialismo é esse seu? É escandinavo, britânico, é socialismo do Biden ou é capixaba? Vamos lá, primeiro, eu não sou mais do Partido Socialista. Isso é importante eu reforçar nesse momento, porque eu sou um liberal. Eu sou um liberal por inteiro, ou seja, eu sou liberal na economia, nos costumes, nas políticas sociais, e eu acabei saindo do PSB, porque em vários momentos, em especial na votação da reforma da Previdência, o conflito foi muito grande, fui, de certa maneira, perseguido pelo partido, fui suspenso pelo partido e acabei entrando com pedido de desfiliação no TSE e hoje eu estou formalmente sem partido. Olha aí, nós estamos desinformados, né? Um fora atrás do outro. Já deu um fora. Eu chamei a Raquel de Já deu um fora, Raquel. Eu dou um fora. É verdade. Eu achei que você soubesse pesquisar, cara. Eu pesquisei no portal da Câmara Federal, tá, que você é do Partido Socialista. Eu culpo a Câmara Federal. Ô Felipe Nunes, o que você sabe sobre o Felipe Rigoni? Eu espero não dar hoje fora como vocês estão dando, hein? Vou tentar me resguardar aqui hoje. Mas, já que ele disse que pode chamar de Felipe, vou chamá-lo de Xará, então. No índice de popularidade digital, que a gente também calcula para os deputados federais, a gente encontra um dado muito interessante, Lucas. Entre os deputados federais do Espírito Santo, o Felipe Rigoni aparece em 5º lugar. Na comparação com todos os outros deputados do país, no entanto, o Rigoni está na posição 279, lá no meio da tabela. Xará, isso me lembra algo que muitos deputados falam no primeiro mandato, que é a gente chega animado, cheio de projetos, cheio de ideia, e quando chega em Brasília, a gente é mais um dentre os 513 deputados. Queria perguntar para você, como é que você tem... Dentro da Câmara Federal, dentro do Congresso, aqueles que se destacam, aqueles que conseguem aprovar projetos, ter relatorias, como eu consigo hoje, são aqueles que estão dispostos ao diálogo. Porque, no fim das contas, a gente não decide sozinho as coisas aqui. A gente decide em conjunto, em diálogo, concedendo muita coisa, né, nos projetos, e é assim que a gente consegue fazer. Não à toa, eu já fui relator de 2 projetos no plenário, já aprovei 6 projetos de lei, estou com uma outra relatoria que entreguei, inclusive, hoje. Então, tem bastante coisa para a gente fazer, mas tudo é feito no diálogo. Pessoal, vem cá para te mostrar uma selfie. Vê se não erra, hein? Não, agora eu já errei uma vez só. Hoje. Felipe, você está envolvido numa polêmica com o ministro da Educação. Como você explica essa discriminação dele em relação aos deficientes? É preconceito e preguiça, porque, assim, de fato dá trabalho você incluir todo mundo, né? Você trazer a diversidade para dentro de uma mesma sala dá muito trabalho, mas é o que funciona, né? Você pega no mundo inteiro, no mundo desenvolvido, já está mais do que provado que a melhor maneira de você fazer a educação de pessoas com deficiência é você colocando elas nas escolas comuns, obviamente, com os recursos e os treinamentos necessários para a inclusão. A dificuldade no Brasil é que você não tem os recursos e o treinamento necessário em vários locais. Mas isso não pode tirar isso de ser o nosso norte. E o que o ministro fez com aquele decreto, inclusive a gente fez uma ADIM, uma DPF que derrubou esse decreto, e com essas falas absurdamente preconceituosas dele, é tirar isso do objetivo central. Porque não faz sentido.
Senão você vai ter que botar uma escola para deficientes, uma escola para negros, uma escola para brancos, uma escola para índios. Isso não faz sentido nenhum, a sociedade não prospera desse jeito. Então, eu vejo preconceito e preguiça mesmo. Posso fazer uma Raquel, pergunta para o Rigoni? faça, Raquel. Eu queria saber do Rigoni, sobre a aprovação pela Câmara, aprovação em tempo recorde aí da reforma eleitoral. Você não acha que foi assodado demais? Eu tenho absoluta certeza, Raquel. Primeiro, dizer da minha admiração pelo seu trabalho. E segundo, que de fato foi uma tratorada como nunca vimos antes aqui. 900 e poucos artigos, mudando uma série de questões na lei eleitoral, flexibilizando, piorando a fiscalização, flexibilizando a lei da ficha limpa. Foi uma tratorada como eu nunca vi antes aqui. Infelizmente, fomos vencidos e vamos esperar e trabalhar para que o Senado, no mínimo, melhore o texto e, na melhor das hipóteses, nem aprove. Raquel, mais uma vez, querida, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte com o seu processo. O processo é sempre chato. Mesmo quem é processado, quem processa. É uma porrinhação. E nós voltamos com o Felipe Rigoni, o Brian, o Caio e o Felipe Nunes. O Brian, você não perguntou nada, mas vai perguntar.